E aí, pessoal, iniciando mais um podcast da Titancast, hoje com uma presença ilustre, muito especial para nós. Já já vamos apresentar ele, né, Thiago? Iniciamos ali com os nossos patrocinadores. Sejam muito bem-vindos. Aproveitem mais esse bate-papo, mais essa conversa que vai ser de suma importância, principalmente para a parte da saúde e também para a parte de informática, né, Thiago? Isso aí. Então, falando dos nossos patrocinadores, né? Um agradecimento à LG Extintores. Também a Delícias da Pati, que ela sempre nos apoia aí com alguns salgados e doces, inclusive na gravação. RS Med Ambulâncias, o nosso amigo Maurício. Um grande abraço. E também a Faculdade Sensupeg, né? Nosso polo aqui de Canoas, onde nós temos diversos cursos de graduação e pós-graduação também. E o mais importante, né? O Centro Educacional Titã, que é a nossa escola de formação de cursos livres e também de cursos técnicos voltados para a área da saúde e segurança. Mas, iniciando então, né, Thiago? Desejamos que todos sejam bem-vindos. Hoje nós trazemos um assunto bem inerente à área da saúde, né, que também vem em encontro à parte da informática, que muitas vezes o pessoal da área da saúde não sabe que pode sim se trabalhar em conjunto, né? Então trouxemos uma pessoa extremamente capacitada, especial para conversar conosco a respeito desse assunto, né? Que é a tecnologia e o impacto que causa na qualidade dos atendimentos, principalmente para a população. No caso do nosso convidado, o case ali do município de Esteio, mas também pode ser utilizado em qualquer tipo de local, né? Isso mesmo. Então, hoje recebemos aqui o Sérgio. O Sérgio, ele é coordenador do Núcleo de Tecnologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde de Esteio, profissional que atua diretamente na transformação digital dos serviços públicos e na implementação de soluções tecnológicas que auxiliam os gestores profissionais nas tomadas de decisões, sempre voltado para a área da saúde. Então, vou falar um pouquinho do nosso convidado. 58 anos. Desses 58 anos, 43 anos de vida profissional. Casado, pai de 4 filhos. Formação em gestão pública. Pós-graduado em LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Cursando MBA em Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos. Nascido em Canoas, residente há 20 anos em Esteio. Formação em Administração Financeira, Análise de Indicadores Econômicos e Financeiros e Políticas de Atenção Básica em Saúde. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Eu vou falar também alguns projetos idealizados e também com a presença do Sérgio, que foram o Pronto Atendimento Digital, integrante da equipe do projeto. Foi responsável pelo projeto de organização de fichas digitais para atendimento das farmácias do município e setores de regulação e transporte. Consulta online do estoque de medicação das farmácias municipais, inclusive ele foi o responsável por esse projeto. E o agendamento de consultas de atenção primária via WhatsApp, que é uma questão de suma importância, que parece para nós uma coisa simples, mas que muitos municípios não têm, né? Mais uma vez, Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação de estar vindo aqui conversar conosco. Obrigado, Thiago, obrigado, Francisco. É um prazer estar aqui com vocês, né? E expondo um pouco daquilo que a gente tem feito aí nesses últimos tempos, aí nesses últimos anos, né? Que eu sempre já disse pro Thiago, né? O Thiago a gente trabalhou um pouco junto aí já há muito tempo, né? Sim. Anos. E eu sempre digo para ele, eu fico mais atrás das linhas, né? Nos bastidores, não sou muito de aparecer e mostrar, mas chega um tempo que é necessário, né? Que a gente mostre aquilo que a gente tem conseguido fazer, né? E estou aqui à disposição de vocês. Bacana. Sérgio, para a gente começar, eu queria saber contigo, né? Conta um pouquinho da tua trajetória profissional e como surgiu a tua atuação na área de governo eletrônico e transformação digital. Pois é, isso se a gente vai começar a falar, eu até anotei assim, a gente tem que voltar ao tempo, né? A tecnologia, ela fez parte da minha vida desde a juventude, né? Apesar de ter 58 anos hoje, eu comecei a trabalhar com computadores ainda quando muita gente não tinha nem conhecia. Ainda quando a máquina de escrever ainda estava em uso
talvez, como é que eu posso dizer assim, o maior uso era a máquina de escrever, né? Então, meu pai, contador, escritório de contabilidade em Canoas, e ele teve uma visão, né, de ver um microcomputador e ele disse, isso aqui vai ser futuro. E o meu pai me pegou com 15 anos, 16 anos de idade, me colocou numa escola, né, que foi a CISPRO aqui em Canoas, né? Não tem problema dizer o nome, Não, né, não. de tanto tempo. E ali eu comecei a fazer programação, Clipper. Na verdade, comecei com Basic, que é bem atrás. Depois passei para COBOL, Clipper. Comecei a fazer cursos de montagem, né, e de computadores. E após isso, né, atuando, né, em indústrias, né, em comércio como programador, né. Depois desse tempo, né, claro que a vida vai passando, a gente chega a um tempo, né, de casamento e tudo, né, e isso mudou um pouco a minha carreira, onde eu fui para a área financeira. E participei de algumas empresas, né, na parte financeira, cobrança, mas sempre tinha um momento onde eu me envolvia com a tecnologia, né? E tanto é que numa empresa em Novo Hamburgo, onde eu fiquei muitos anos, né, foram mais de 14 anos, ali nos primeiros tempos também somente um atendente financeiro, e depois eu parti então para a função específica da tecnologia, implantando sistemas novos, né, saindo do papel, né, e passando para operações financeiras via internet, onde os clientes enviavam as suas operações já via internet no momento ainda que era muito novo, né? Eu estava comentando até essa semana dizendo assim, meu Deus, hoje o pessoal tem telefonia TCP/IP, né? Eu já trabalhava com isso há 20 anos atrás. Né? Então, assim, e isso me fez entrar, né? A minha esposa, ela passou num concurso em Esteio como agente de saúde e isso me deu vontade de entrar, né? E eu não sei qual é a crença de vocês também, né? Eu sou evangélico e eu creio muito em Deus. E uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, Deus vai te levantar como uma pessoa no meio de decisões, né? No meio público. Eu achei que eu ia ser vereador. Uma alternativa. Era uma Claro, com alternativa, certeza. né? Com certeza. Mas daí surgiu o concurso, fiz o concurso, passei por um cargo muito pequeno, digamos, no município, que seria agente de saúde, Já em Esteio? já em Esteio, Perfeito. né? E menos de um ano eu já estava como coordenador do setor de regulação e encaminhamentos, né, de exames. E mais um período de 10 meses, né, ali um pouquinho antes da pandemia, eu fui convidado a assumir esse setor que se chama Núcleo de Tecnologia e Inovação em Saúde em Esteio. Olha só. Que bacana. Seu Sérgio, eu falo seu Sérgio, né? Porque, como tu falou, Rapaz, o Sérgio é pastor também, né? Então é uma autoridade, né? não. Quando a gente fala em relação a governo, principalmente essas questões eletrônicas, né? Muitas vezes as pessoas pensam que é simplesmente um serviço online, né? Uma coisa simples. E a gente sabe que não, né? Na prática, Sérgio, qual é o papel da tecnologia e na modernização? O que influencia na gestão pública hoje a tecnologia? É uma pergunta bem ampla e talvez a gente poderia ficar aqui horas e horas exemplificando, né? Mas hoje ainda existe uma barreira onde as pessoas entendem quando tu está falando de tecnologia em somente serviços online. Realmente a tua pergunta é exatamente isso. Então a gente pensa que tu está lidando com um celular, uma rede de internet, com um computador na frente e tudo, mas não é somente isso, né? Ela vai muito além disso, né? Nós temos um grande exemplo ali, né? Que é a organização das coisas. Eu sempre digo o seguinte, a organização das coisas passa pela tecnologia, né? Hoje nós temos a tecnologia, ela entra na saúde avançando na organização de uma fila de atendimento, né? Até passando por um prontuário eletrônico, onde tu pode centralizar todas as informações, né, do paciente e também, né,
em diagnóstico mais rápido através de resultados de exames, enfim, a diminuição de papéis. Com certeza. Hoje em dia, uma das coisas que a gente às vezes não pensa, né? As pessoas saem de um atendimento, de um posto de saúde, passam no mercado, passam num lugar e perdem o papel. Uhum. A receita, perdem o encaminhamento do exame, né? E a tecnologia hoje substitui tudo isso, né? Com certeza. Então, eu acho que a tecnologia ela está em tudo, né? Realmente, Sim. ela é muito importante para todas as coisas hoje. E muitas vezes até na nossa área, né, Thiago, ela faz com que a gente tenha mais tempo para ver o nosso paciente. Porque muitas vezes a gente não é perder tempo, né, mas a questão burocrática muitas vezes nos tira muito tempo, que é aquele tempo que a gente teria necessidade de estar com aquele paciente ali. Na verdade, aí que eu vejo mesmo, né? Quando a gente está falando de tecnologia, hoje em dia, por exemplo, assim, quando nós conseguimos integrar, né, sistemas de laboratório, de clínicas que prestam serviço para o município, por exemplo, né? Uma clínica de ultrassonografia. Como é que funciona hoje? Sempre funcionou. A pessoa recebe um encaminhamento, vai lá, faz o exame, depois ela tem que voltar lá para pegar o resultado, para levar o resultado para o médico. E ainda vai ter que marcar uma consulta para levar. Exatamente. Né? Atualmente, com uma integração tecnológica, né, entre as APIs que a gente faz, entre sistemas, a pessoa vai lá, faz o seu exame. Quando sai o resultado já vai direto para o prontuário do paciente. O paciente não precisa nem estar junto ali ou marcar a consulta e conforme for, o médico já pode ter um diagnóstico até chamar aquela pessoa, né? Isso é tremendo, né? Eu tive um caso há um mês e pouco atrás com a minha mãe. Estava em Sapucaia, num atendimento na UPA, e ela sofreu uma dor muito forte e tinha estourado, abriu uma úlcera, vocês mais técnicos, né, no estômago, Uhum. e a gente não tinha descoberto ainda o que era. Quando a gente foi para fazer o exame no hospital, no momento que nós estávamos voltando para a UPA, no meio do caminho ligaram avisando, volta para o hospital. Porque o médico da UPA já tinha recebido o Olha aí. resultado e não precisou a gente chegar na UPA Sim. para voltar. E voltamos já direto e já estavam esperando para cirurgia, né? Se não fosse a tecnologia... Exatamente. Eu posso contribuir com a tua fala, que hoje a gente tem alguns exames de alta complexidade que eles têm um tempo maior de agendamento devido a custo, horários de agenda, muitas vezes é com parceiros terceirizados ou pactuados, né? E às vezes esse tempo de espera também, às vezes o paciente ele já não tem mais em condição de fazer um preparo para aquele exame, né? E já vi em hospitais que trabalhei o paciente fazer um exame específico e aquele exame já ser muito agressivo para o estágio daquela doença. Então, hoje, com a informatização em saúde e o prontuário eletrônico, como tu falaste, o médico, o regulador, ele já consegue acompanhar Isso. o andamento da saúde daquele paciente, a progressão da doença e se aquele exame de fato é ainda efetivo, né? Exatamente. É sensacional. Sérgio, mas me diz uma coisa, quais foram as principais mudanças tecnológicas implantadas no município nos últimos anos e quais benefícios a população percebeu diretamente? Posso responder assim bem direto que foi justamente a transição para o prontuário eletrônico. Isso começou em 2017, eu ainda não estava no município, né? Eu entrei no município em 2018, né? Mas em 2017 que iniciou o projeto do prontuário eletrônico. Né? O prontuário eletrônico começou com algumas unidades de saúde, foi avançando, né? E chegou ao que é hoje, né? O que é hoje o prontuário eletrônico ali dentro do nosso município? Ele envolve todas as UBS, né? Todo o centro de especialidade. Ele tem integração direto com o hospital, né? A Fundação Hospitalar do município. E fora isto, ele também tem a integração com as clínicas conveniadas, né? Então, aonde o paciente tiver que ser atendido, ele tem todo o histórico. E também com as clínicas hoje, né? Já estamos caminhando para a integração com os resultados de exames. Um paciente que vai a uma UBS e daqui a pouco o médico lá fazendo uma consulta e ele vai, precisa de tal exame. Daqui a pouco ele vai olhar no histórico, aquele exame que ele ia pedir foi feito na semana passada no hospital, num atendimento.
e vai estar dentro de uma condição de avaliação, Sim. né? E sem necessidade de ter um custo a mais ou de um tempo a mais para ter um diagnóstico, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que foi uma das grandes coisas, foi o prontuário eletrônico. Que legal. A informática em saúde ela vem ganhando cada vez mais espaço, né? Como você enxerga a evolução da tecnologia dentro dos serviços de saúde municipal? Estava pensando muito, né, nessa questão, nessa pergunta. Eu vejo assim, ó, eu vejo que ela é um caminho sem volta. A tecnologia, o avanço da tecnologia é um caminho sem volta. Mas, como nós estávamos até falando antes, né, de iniciar, há também algumas barreiras, tá? E eu vejo assim, às vezes, uma das barreiras é o próprio financiamento para isso, né? A parte de verbas, né? Elas têm que ser muito bem utilizadas, né? É claro. Mas, primeiro, vamos falar aqui, a falta de coragem, às vezes, de um gestor, né, investir, né, uma parte de um valor em alguma coisa que muitas vezes pode dar certo ou não. Por mais que às vezes a gente faça um projeto muito bem articulado, muito bem projetado, às vezes aquilo não sai com o esperado. E isso é o risco que nós passamos em todos os momentos, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo é essa dificuldade, assim, né, de às vezes o gestor ter isso, né? E mais do que isso, né, é a questão também, né, de uma escolha, nós estávamos falando, né, entre escolhas políticas e técnicas, né? Então, quando nós temos, né, uma escolha um pouco mais técnica ou bem técnica, né, esse avanço ele vai acontecer. Com certeza. Né? Porque a pessoa que tem, por exemplo, né? Vamos numa secretaria de saúde, nós temos um técnico na área de saúde, né? Um enfermeiro, um médico. Eu sempre vejo, né, a profissão de vocês. O ideal seria, né? O ideal seria, né? E eu sempre vejo a profissão de vocês dois, né? A enfermagem, que é um curso que eu vejo que os formandos também são levados a um ponto de gestão, né? Com certeza. E de treinamento na parte de gestão, isso é muito importante, né? Então é isso, eu vejo que o avanço ele vai acontecer, ele é um caminho sem volta, mas ainda precisamos de algum tipo de coragem, de mais profissionalismo dentro da gestão pública, né? Sem dúvida. Só antes de tu continuar a tua pergunta, Thiago, chegou para nós aqui, então, alguns salgados e algumas guloseimas ali da nossa patrocinadora, né? Oh, que bom. Mais uma vez. Isso é importante. Mais uma vez gostaria de agradecer, né? A Delícias da Paty, que vem sempre nos apoiando, né? Deixa eu pegar aqui. Vem sempre nos apoiando. Thiago, pega um para mim aí, por favor. Cima. E a gente vai colocando. Como é uma conversa bem informal, né? A gente vai... Então, mais uma vez agradecendo, né, a todas as delícias que a gente recebe da nossa patrocinadora, Doces da Paty. Mais uma vez, muito obrigado, Paty, Fernando, que nos contribuíram, nos ajudaram também nesse final de dia, né? Que a gente não para um minuto, então a gente muitas vezes esquece de comer, né? Isso é muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo apoio e pelo patrocínio. Mas voltando então ao nosso assunto, né? O Sérgio já tinha bem dito a respeito da importância dos prontuários eletrônicos, né? Principalmente para a questão dos pacientes. E essa integração das informações que ela tem um papel fundamental, principalmente na segurança e eficiência do nosso paciente, né? Mas complementando aí, o senhor, que mais pode ser contribuído em relação a esse PEP, a esse prontuário eletrônico, essa praticidade para o paciente? Que mais de vantagens que o paciente pode ter através desse serviço de informática? Eu acho que a rapidez no seu diagnóstico, né? A primeira coisa assim que eu penso, hoje com essa integração ela vai sair muito mais rápida, o acesso a exames, o acesso ao resultado, o acesso, né, a um laudo, né? E isso aí facilita, tu pensa nas duas situações, né? Situação de uma pessoa que está com alguma... Vocês que são técnicos na área, eu sempre vou dizer isso, né? Tá com uma dor, tá com uma situação e às vezes a pessoa se preocupa, às vezes não, todas as vezes,
né? Você tá com uma dor. Thiago aí passou uns dias comigo lá e viu eu uma semana com uma dor nas costas, já estava pensando que podia ser qualquer outra coisa, né? A rapidez, né, no resultado de um exame integrado com o prontuário me deu tranquilidade muito mais rápido de saber que não era nada, e era uma simples cálculo renal, né, que já conseguiu depois a gente solucionar. Ao mesmo tempo, de outro lado, quando nós temos um diagnóstico mais, né, crítico, né, isso também vem com muita rapidez, né? Isso é extremamente importante. Fora outras coisas, né, que hoje a gente não utilizou, mas eu já vi, né? A questão de eletrocardiogramas, a gente estava falando aquele dia ali, Exato. né? O eletrocardiograma que pode ser feito à distância, né? Hoje tem empresas que elas fazem isso já integradas com o nosso prontuário e automaticamente já sai o diagnóstico, já sai o laudo, tudo diretamente, né? Então isso é importante. E isso vai trazer um benefício total para o nosso paciente, né? Show de bola. Vou complementar contigo, né? Eu tô atualmente atuando na APS e é Que um bom. desafio. A gente participou de alguns projetos juntos, né, Sérgio? Eu disse para ti num momento que a APS para mim era um grande desafio, né? E hoje eu entendo, né, além da complexidade que é a atenção primária à saúde, a importância do prontuário eletrônico do paciente, né? Por exemplo, hoje meu paciente ele vai consultar, né? Eu estou iniciando naquela unidade ou daqui a pouco eu estou sendo um folguista. Eu consigo, dentro do prontuário eletrônico do paciente, eu consigo ver todo o histórico do meu paciente. Eu consigo verificar as comorbidades, eu consigo ver as receitas que já foram emitidas, inclusive os medicamentos retirados em farmácia, né? Uhum. Então, isso é sensacional, né? Dentro do avanço da tecnologia, do controle, do cuidado e também dentro da administração, né? Exatamente. Eu queria te fazer mais uma pergunta. Os indicadores de saúde, né, são fundamentais para o planejamento das ações, né? Como a tecnologia auxilia os gestores na coleta, análise e monitoramento desses dados. Olha, isso aí é muito importante, tá? Hoje, justamente o meu setor, ele trabalha, né? O setor onde eu faço gestão hoje, ele é um setor de tecnologia, né? Onde a gente busca os avanços tecnológicos, o cuidado com o próprio sistema de gestão do município, né? Mas também é onde nós centralizamos as informações em saúde, né? O nome do setor já é esse. E isso é muito importante. De que forma nós conseguimos contribuir, né? Porque hoje o município ele depende, né, dos indicadores de saúde a nível federal para poder ter o recurso, né? Chegar ao recurso adequado para poder entregar, né, a condição necessária, né, para o paciente, tudo, e as tecnologias e enfim, né, tudo necessário. Hoje a gente utiliza a tecnologia para tudo, né? Então, desde planilhas, ainda utilizamos muito planilhas. Elas, às vezes tem pessoas olham assim, não, planilhas são lá da época. Eu comecei a trabalhar com planilhas na época do Lotus 1, 2, 3, né? Que faz tempo, né? Então, assim, depois Excel e tudo as planilhas hoje, elas são programáveis, elas são muito importantes, né? A gente consegue alimentá-las, elas mesmas já geram outras planilhas e já estão hoje, por exemplo, meu trabalho até o 5º dia útil, eu tenho lançado todas as informações do mês anterior. Através dessas informações do mês anterior, a gente tem, né, no 6º dia útil a gente já tem todos os números que nós precisamos para fazer a gestão, né? Nós não, né? Daí os gestores, secretário e os diretores, né? Então, a gente entrega esses números, eles conseguem ver como é que foi as faltas, principalmente. O absenteísmo é um problema muito grave na atenção primária. Hoje a gente está trabalhando em cima disso, então a gente tem números individualizados, tudo, porque as planilhas dão condições para fazer isso. Outra ferramenta muito importante hoje é o BI, né? Que utiliza já uma inteligência artificial junto, mas ela é mais em cima de análises muito rápidas, com gráficos e tudo. Isso a gente utiliza muito, é muito visual, né? O gráfico, ele te mostra, assim, né, diretamente aquilo que, aqui tá vermelho, aqui não tá. Então, isso é a tecnologia, né, ajudando a decisão, porque é muito rápido de nós termos, né?
E a outra coisa hoje que nós estamos iniciando é a própria inteligência artificial. Sim. Né? Ela é, né, essencial para os indicadores. Porém, ainda estamos, né, necessitando algumas coisas aí para a inteligência artificial realmente funcionar para essas tomadas de decisões. Né? Sabe que o Sérgio falou a respeito de absenteísmo, né? Inclusive, essa semana um aluno meu apresentou um TCC a respeito desse assunto. E muitas vezes as pessoas não sabem o impacto que isso gera numa gestão, o impacto que isso aí gera numa prefeitura, num setor, não só em valores, né? Mas também em demora para outros. Tá tirando a oportunidade de alguém que precisa. Exato. Exatamente. Também tá na fila, Sabe né? que, como eu digo, eu estou na parte da tecnologia, olhando os números e trazendo as informações. As decisões a respeito da parte técnica, né, ela vai ser realizada através do diretor técnico lá do município, mais secretários, etc. Porém, a gente olha isso e vê que isso prejudica muito. Muito, Porque assim, muito. nós temos hoje, né, um agendamento eletrônico via WhatsApp e tudo, mas nós não temos agendas infinitas. Nós temos agendas limitadas Sim. para cada UBS, para as consultas, né? As consultas eletivas. E no momento em que tu tem um índice de absenteísmo alto, são pessoas que estão fazendo com que outras que estão muito necessitadas não utilizem o serviço, né? Com certeza. E eu me preocupo, sabe? Mas é só 5, 6%. Cara, é muita coisa. É muita É coisa. muita coisa. É muita coisa. Tem que levar em consideração tudo que está envolvido dentro daquele atendimento. Não, Tu tem a hora médica, tu tem a hora da assistência, tu tem a hora da estrutura, tudo esse investimento e é dinheiro público que é investido para essa agenda, né? E Exatamente. o simples faltar, além de alguém não estar lá, que poderia estar necessitando, né? O custo ele não vai deixar de existir. O Gente, custo permanece. e olha só. A gente que trabalha com a parte de tecnologia, às vezes eu fico pensando, cara, o que eu posso fazer mais? Porque assim, ele pode agendar de forma digital. Mas até 24 horas ele pode cancelar a consulta de forma digital. Outra pessoa não vai agendar. A gente utiliza essa agenda, daí 24 horas, menos de Sim. 24 horas, a gente vai utilizar essa agenda para acolhimento do dia, mas vai ser uma pessoa que vai ser atendida. Claro. Além disso, ele recebe um aviso no celular que amanhã tem consulta. E mesmo assim a pessoa falta. Né? E muitas vezes brigou por aquela consulta e não vai. Exato. E Brigou não e vai. tá precisando realmente, né? E não vai. Mas a gente falando a respeito desses casos, o senhor teria algum indicador de saúde algum exemplo, né, que ajudou a direcionar decisões importantes para a população? Eu sei que o senhor está trazendo vários cases, né, vários casos, mas um que... Sabe que não foi um que talvez eu não participei diretamente, nem talvez não participei realmente diretamente não, né? Mas foi através dos números que a gente entrega, né? Que é a questão às vezes de nós olharmos as filas de espera de algumas especialidades, algumas questões, né? Então, eu me lembro que através do controle, né, do nosso setor de regulação, através do sistema de gestão, que é uma tecnologia bem avançada, a gestora do setor lá, ela identificou que estava tendo uma demora muito grande nas cirurgias, por exemplo, de catarata. Então, aonde foi tomada uma decisão de fazer um mutirão. Né? Isso foi muito importante, né? E agora esse exemplo está sendo pensado para futuros filas que estão, né? Porque daí a gente começa a olhar, olha, tá demorado, tá aqui. Então, este controle, né? Digital, eletrônico, tecnológico que nós fizemos, ele traz essa condição de tomar essa decisão, né? Porque o SUS, vocês entendem melhor do que eu, né? Ele tem as suas responsabilidades federal, estadual e municipal. Quando nós entramos na área da especialidade, né? A responsabilidade real é estadual. E a gente sabe que hoje está demorando muito, né? E tem alguns casos que aí o município tem que fazer algo, né?
E como fazer algo, quando fazer algo? É quando a gente tem essas informações na mão, na hora, né? E foi isso que aconteceu. Talvez essa seria o melhor exemplo. Pô, muito interessante. A gente sabe que a gente segue um cronograma, né, Thiago? Mas a gente, como a conversa vai fluindo, Ah, a gente vai tendo algumas dúvidas também em relação a isso, né? Principalmente nós que trabalhamos na área da saúde, né? Uma pergunta bem pessoal, Sérgio. uhum. Hoje, o município de Esteio, por todo esse trabalho aí, acha que ele é uma referência nessa implantação desse sistema? Uma referência para outros municípios, no caso? Com certeza, né? Eu sei que nós temos muito ainda que avançar, os gestores lá têm muito ainda que pensar e avançar, né? Mas eu acho que foi um ato de muita coragem, de muita, né, desse atual governo, né? De realmente investir nisso e insistir, né? E sim, é algo que a gente não tem visto aqui ainda, né? Por que que eu digo um ato de coragem? Porque tu sabe que existe uma coisa, tem muitas pessoas que utilizam o posto de saúde, muitas. Mas tu vai olhar, é um pedaço Uhum. da comunidade. Agora, quando tu facilita o acesso, tem muitas pessoas que nunca acessaram e vão querer acessar. E aí o que que acontece, né? Aí tu tem uma quantidade de vagas, de consultas, que aquelas vagas vão suprir a necessidade daqueles que estão indo na fila, né? Porque talvez teu serviço não vai te deixar ir lá na fila para tirar uma ficha, tu vai pagar uma consulta, tu vai ter um plano de saúde, outras coisas, né? Quando a facilidade do acesso ela se torna viável, tu pode marcar de casa a qualquer hora. Então aumentam a demanda, né? Então por isso Com que eu digo que é certeza. uma coragem. Porque agora nós temos que fazer essa gestão das vagas, né? Sim. E é essa parte que eles... Que é um desafio que é um também. desafio, né? Mas é isso. Vou fazer um comentário. Vamos lá. Vamos começar a fazer uns puxadinhos aqui no contexto. Ah, eu trabalhei um período com o Sérgio, né? Fiz parte de alguns projetos. E como tu perguntaste sobre o Esteio, seu município de referência, eu não posso deixar de comentar, né, que eu presenciei o teu trabalho, o trabalho do secretário do Gilson, da Mônica, do Juliano, a equipe técnica do prefeito, né? E eu nunca vou esquecer, marcou minha vida, e eu te digo de fato a carreira, aquela apresentação que a gente fez enquanto a gente ainda éramos colegas, né? Sim, Para a equipe do prefeito, a equipe técnica, né, do sistema de agendamento por IA, sim, né? E o que que me chamou a atenção? O conhecimento técnico, as perguntas técnicas e a visão da ferramenta por camadas. Que não é simplesmente apresentar e vender uma solução. Eles viam por todos os ângulos. E aquilo ali eu achei sensacional. Tu estava conduzindo, né? E eu estava como analista de suporte, enfermeiro, mas analista de suporte. Sim. E ao mesmo tempo que eu estava ali como suporte técnico, eu estava numa torcida, né? Pela equipe que apresentava o projeto. E ao mesmo tempo, não digo a palavra espantado, mas apaixonado pelos critérios e pela entrevista que a equipe técnica da prefeitura fazia e nos perguntava. Então, assim, eu tava com dois corações, Sim, né? sim. Impressionado com a receptividade, com as perguntas, né? A visão bilateral do projeto e também da apresentação da equipe da secretaria, que eu pude acompanhar, né? Todo o procedimento, o mapeamento, a construção do diagrama do fluxo, que eu participei disso. E a gente estava com uma expectativa muito grande, né? E com a aprovação foi sensacional, né? E eu posso dizer assim, Sérgio, não por ter sido participante, mesmo que pouco, né? Mas que hoje sim a população de Esteio, né? Não precisa mais ficar numa fila, Exatamente. na madrugada, no frio e na chuva, porque teve iniciativa, porque teve coragem, né? E teve uma Exatamente. estruturação num projeto, um projeto estruturado, né? Então, é uma das coisas que eu... Teve gestão, né? Exatamente. E é uma das coisas que eu admiro muito, né? E eu me orgulho muito, gente. Assim, ó, eu comecei a trabalhar na gestão pública já muito tarde, né? Tô desde 2018, 2019 ali. Mas eu me orgulho muito de trabalhar num município onde há um olhar técnico muito grande. Né? Tu viu naquela ali, né? Naquele momento ali em que não eram perguntas vazias, né? Eram perguntas com conhecimento, né? Eram perguntas que exigiam uma resposta técnica e também levavam
as perguntas levavam a nós a pensar, Sim. né? E desenvolver melhor, porque às vezes a gente pensa, vou apresentar um projeto e é isso, né? Vão aprovar e é isso. Não, peraí, mas tem isso. Não, mas nós podíamos melhorar assim. Então, assim, foi muito Tinha um técnico, embasamento técnico, né? claro. E isso aí eu acho que é o que me faz gostar muito de trabalhar ali, né, nesse local, né, na Sensacional. secretaria. Tu falou ali, né, dos nossos gestores lá, né? Eu sou mais tarde o Gilson vai ver aí, não tô falando nada ali, né? Mas eu sou um fã do secretário Gilson, né? Da forma dele conduzir com a sua equipe, com tudo, né? Nós temos ali a diretora Mônica, né? Que é uma pessoa tremenda de conhecimento técnico, né? Tu viu, né? Sim, E exigente, e isso é muito bom, né? E a gente vê que isso faz com que realmente a saúde seja uma referência ali em Esteio, né? Que bacana. Né? E tem como evoluir mais essa parte de tecnologia ali dentro, como referência ali dentro de TI? Tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Não, é ilimitado, né? É claro que a gente vai entrar naquelas barreiras que eu falei antes, financeira e tudo, né? Tem algo que, não sei se cabe dizer que a lei de licitação, ela mudou, né? Nós estamos trabalhando com uma nova lei de licitação. Mas eu ainda vejo, eu não sou ainda muito conhecedor, agora com essa especialização que eu estou fazendo, eu vou entrar num conhecimento maior sobre isso, né? Então, mas a gente ainda depende, mesmo que evoluiu a lei da licitação, a gente ainda depende do menor preço de todas as coisas, né? E nem sempre o menor preço é a melhor escolha, Com certeza. né? Então, isso também é uma barreira, né, para a evolução, né, tecnológica do atendimento, enfim, de todas as coisas que nós estamos falando. Sérgio, dentro do panorama geral, assim, que hoje a gente tem a atenção primária à saúde, a gente tem a área hospitalar, a gente tem as gestões dentro da secretaria, os setores dentro da secretaria, e o que compõe isso são vários atores. A gente começa pela recepção, né? A gente vai ter o setor de atendimento, o enfermeiro, a equipe técnica, né, assistencial, a área médica, a gente tem um setor de farmácia, a gente tem o setor de faturamento, enfim, são vários setores, vários atores envolvidos, né? E na APS não é diferente, dentro da secretaria também não é diferente, são vários gestores que compõem esse quadro, né? Dito isso, né, eu queria perguntar dentro da tua visão, né? Quais são os principais desafios para transformar os dados em informações úteis para os profissionais e gestores? O maior desafio, eu vou falar de algo que vai impactar talvez na profissão de vocês, né? É importante todo o cuidado que vocês têm como profissional de saúde, como médicos, como enfermeiros, no atendimento de um paciente, na parte técnica que vocês têm que operar, fazer, né? Mas também isso passa, né, pelo cuidado do lançamento desses dados dentro de um sistema, né? Não adianta tu ter o melhor sistema de gestão, o melhor prontuário eletrônico, se o bom registro não acontecer. Exatamente. Né? Então, porque isso é algo que futuramente, com a tecnologia avançando, né, esses dados, o teu histórico, o teu prontuário é um histórico, né, de todas as tuas situações. E se tu não lançar o bom registro nos locais e campos corretos, isso vai dificultar o futuro. Lançar como verificar a pressão do paciente, beleza. Mas vocês são profissionais, não adianta verificar e escrever isso dentro do SWAP, tem um campo correto para fazer. É mais ou menos isso. Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Para a gente poder ter informação correta, vocês lá na ponta têm que lançar correto também. Sabe Né? que muitas vezes a gente trabalha com sistemas muito completos, né? Sistemas bons, mas muitas vezes a nossa classe peca um pouquinho nessa questão dos lançamentos, né? Eu sempre falo, inclusive, eu sou professor dos cursos de graduação, eu sempre falo para os alunos como é importante a gente evoluir os nossos pacientes, como é importante a gente ter uma evolução completa dos nossos pacientes.
porque muitas vezes, somente de olhar e ler aquela evolução, tu não vai precisar muitas vezes perder muito tempo com aquele paciente porque tu já tem todas as informações. Muitas vezes o médico já avalia o paciente através de uma boa evolução de um enfermeiro. Isso aí é fundamental. E também por questão de segurança, né? Muitas vezes o enfermeiro precisa reportar algumas questões e aquele campo ali tá para isso. Então, muitas vezes a gente tem um sistema muito bom e as pessoas, muitas vezes, por resistência, e isso é normal do ser humano, não têm a capacidade de se capacitar, buscar conhecimento em relação a isso. Muitas vezes tem a ferramenta, mas as pessoas não conseguem atribuir esse conhecimento junto dessa ferramenta. E isso aí é um retrocesso, né, Thiago? A gente poderia falar em aderência ao processo e, ao mesmo tempo, assim, a pessoa buscar capacitação. Porque a Exatamente. gente está em 2026, ainda tem profissionais que têm dificuldade em redigir um texto. E isso não é ruim. Não, O que eu vejo como ruim é a disponibilidade em aprender e se desenvolver e aderir a um processo que é tão importante para gerar números, que vai gerar indicadores, que vai fomentar e vai vir recurso. Então, assim, a pessoa ela tem que entender que não é simplesmente uma evolução. Não é lançar uma PA, lançar o peso de uma criança. A gente está falando de indicadores, a gente está falando de Exatamente. segurança do paciente, a gente está falando de aderência a um processo. Então, são muitos meses, eles muita não coisa sabem o envolvida. processo que é, né? Muitas vezes as pessoas ficam somente naquele processo de evolução, mas não sabem como é que é o processo todo, né? E que no final isso impacta muito, né? Impacta e também para o futuro, como eu digo para vocês, né? Que é a questão, nós estamos falando de tecnologia, né? A tecnologia está avançando cada vez mais e eu disse para vocês aqui que é um caminho sem volta, né? E tudo que tu lançar dentro de um sistema de gestão, dentro de um prontuário ali, né? Que é de forma correta, muitas vezes o profissional ali não está pensando no futuro, mas a gente que trabalha com a área de tecnologia, a gente está pensando lá na frente, Com certeza. né? E aquele bom registro hoje, ele talvez vai nos trazer algo muito bom na frente. Já pensou como é que uma IA dentro de um prontuário pode trabalhar, né? Ela pode trazer soluções, ela pode trazer diagnósticos, ela pode trazer algumas questões, trazendo um parâmetro, né? Por exemplo, assim, um histórico, né, de todos os exames, todos os resultados. Se tu estiver no campo certo, ela vai conseguir trabalhar. Que massa. É o futuro, né, Sérgio? E Com falando, certeza. falando na IA, o que tem de inovação em respeito à inteligência artificial hoje em uso ali no município? Hoje, anteriormente nós já falamos rapidamente aqui sobre a inteligência artificial, e também me envolvo com a parte de LGPD, né? Eu vejo que a inteligência artificial ainda depende de algumas questões para poder ser utilizada, tá? Atualmente, o prontuário eletrônico hoje ele já está com uma IA, né? Fazendo com que tu possa interagir ali, já está sendo implantado isso, ainda não está no uso direto, mas a gente já viu, aonde o profissional de saúde, tu enfermeiro ou médico, ele vai poder começar a interagir com a IA, porque em vez de tu estar procurando no prontuário algumas coisas, tu pergunta e ela busca no prontuário e te traz a resposta, né? Isso é uma questão da IA. Mas a IA também pode ser utilizada para assessorar o profissional de saúde. Porém, para isso, né, a gente tem caminhado, em alguns municípios já estão caminhando para isso. Porto Alegre já entrou nisso, Novo Hamburgo, né, que é a normatização do uso da IA dentro do município. Tem que ter uma lei, tem que ter uma normatização, né, porque não é tu pegar um chat GPT e sair pesquisando, né? Tu tem que ter uma autorização. Ó, é esse aqui que tu vai usar, dessa forma que tu vai Seguir um utilizar. prompt. Porque a LGPD ela vai falar muito sobre isso. Porque tudo que tu coloca numa IA, toda pergunta ou todo documento que tu coloca ali, ele pode estar sendo vazado. Os nomes, tudo. Porque se ela é uma IA aberta, o ChatGPT, por exemplo, tu pode lançar um documento aqui, lá no outro lado do mundo eles estão acessando o documento. Então, antes dela entrar e a gente começar a trabalhar, ela precisa ser normatizada muito bem, né? Colocada dentro do município. Então, hoje eu tenho um risco em pegar um prontuário, compartilhar para, por exemplo, pedir uma estruturação para uma IA. Com certeza.
Então a importância, né, de ter o conhecimento da LGPD. Exatamente. Com certeza. É. Tu tem que ter tu tem que ter um conhecimento maior, ter um profissional, né? Assim, por isso que eu tenho buscado esse conhecimento e me preparar para esse tempo, né? Que a gente tem visto hoje a IA muito bem em algumas questões que a gente faz, né? Porém, ainda para entrar mais a fundo em assuntos com dados sensíveis, que a gente chama, e a saúde trabalha com dados sensíveis Com todo o certeza. tempo, né? Então, isso é criterioso. A gente tem que pensar um pouco melhor quanto a isso, né? E é isso. Eu acredito que a gente vai chegar num momento que vai ser rápido demais, né? Porque hoje É. com a tecnologia, Não, com a IA, a gente tem um avança. salto tecnológico. Exatamente. A informação, ela tá mais acessível, né? É a informação que move todo o processo, né? Eu acredito que vai ser breve. Só antes de uma pergunta bônus que a gente vai fazer, né? Sim. Essa semana eu tive conversando com o Sérgio. A gente ficou ali na escola conversando alguns assuntos e um assunto me chamou muita atenção, né? Que foi a implementação da farmácia ali do município de Esteio, né? De como é que era anteriormente e através de uma visão de gestão e com poucos recursos conseguiu fazer com que a população tivesse um atendimento super mais prático, informatizado, por uma questão realmente de organização, né? De organização. Ali a gente vê que também que a tecnologia, às vezes, ela também não depende de muito dinheiro, tá? A tecnologia, ela vem trazer, como vocês falaram antes, né? Onde ela pode impactar em toda a organização, né? Às vezes a gente está pensando sempre que é um serviço online, mas não. Quando eu assumi ali, a gente tinha um problema muito sério, eu acho que é problema, eu falei para ti, né? Em outras farmácias aqui, que é aquele griteiro, né, gente? Pessoal falando, 10, 15 guichês, chamando as pessoas pelo nome, pelo número, né? E tem um idoso, não tem um idoso, uma ficha preferencial ou não. E isso foi uma coisa que me impactou bastante ali, né? Nós tínhamos uma secretária na época, até está em Canoas, né? A minha amiga Ana Bol, e ali a gente fez um projeto que foi de implantar. Tu conheceu lá, né? As Trabalhei com fichas ela. eletrônicas, né? Não, mas a ficha eletrônica da farmácia, que é um totem. Então ali... E o investimento foi muito pequeno. Muito pequeno. Né? A gente trabalhou, inclusive, com locação dos equipamentos. Então, nem gastar com equipamento a gente gastou. Né? E um software simples, mas que ajuda em tudo, né? Porque a pessoa hoje entra na farmácia municipal ali, ela entra, vai direto no totem, clica ali no seu local, se ele é ficha preferencial ou não, e ela vai sentar e fica quieta ali esperando, né, ser chamado. E hoje nós começamos com a farmácia, hoje tem farmácia, tem transporte, tem o setor de regulação e marcação de consultas, né? Então, todo organizado através de fichas eletrônicas, né? E é uma coisa que eu te falei, né? Além do valor que não foi muito alto, ele ainda tem uma facilidade de fazer com que o paciente não precise estar voltando em situações. Por exemplo, tu vai na farmácia municipal, mas tu tem uma receita que tu vai retirar na farmácia estadual. O sistema passa a tua ficha para outra farmácia. Que legal. Passa para outro atendimento. Não precisa ir lá tirar outra ficha. Ele vai passando. Então, a tecnologia ela faz com que o cara já esperou um tempo, agora ele vai já ser atendido, né? Então, eu te falei porque realmente ali foi talvez, de uns projetos mais simples e que mais me deixou feliz, né? Porque ver que aquilo ali organizou, né? Tudo, né? Todo aquele fluxo. Todo aquele fluxo ali. Sim, Exatamente. muitas vezes quem está ali na ponta é aquele idoso, né? Muitas vezes com algum tipo de restrição, alguma deficiência, que muitas vezes ele precisa de um pouquinho mais de atenção do que aquilo que muitas vezes tem essa gritaria, esse ambiente muito tumultuado. E um sistema totalmente parametrizável, tá? Exatamente. Porque, por exemplo, assim, se eu chega já aconteceu, poucas vezes não aconteceu. Tem um dia que tem muito pouco idoso, né? E aí nós estamos chamando a cada 2 fichas um idoso, né? Então tu pode aumentar, tu pode diminuir esse tempo de chamada, totalmente né? ajustável. Totalmente ajustável ao momento, à situação do momento, né? Então E com baixo investimento, né? Baixo investimento. Muito baixo investimento. Mais uma vez eu volto a dizer, né? Isso aí é gestão. Muitas vezes a gente pensa que precisa de valores exorbitantes para montar um projeto, e muitas vezes a gente precisa de uma cabeça pensante ali na ponta, né?
Isso foi muito legal. Não, entra uma parte que a tecnologia, ela vai no processo da humanização do atendimento. Exato. Entende? Porque o gritar, o falar alto, muitas vezes o paciente pode ter um problema e não vai ouvir. Uhum. Ou muitas vezes tu vai ser agressivo porque o atendente já gritou 15 vezes e a tua voz já não está mais doce como no início do Exato. atendimento. Então, eu acredito que sim, a tecnologia é uma aliada da humanização do atendimento. É um fato curioso é que há 5 anos atrás, quando a gente colocou isso, a gente sofreu aquela resistência inicial, né? Ih, como é que vai funcionar e tal. Hoje, se cai o Wi-Fi, se cai... Bom, tu viu. As pessoas vêm correndo no setor, caiu a filas, caiu lá, né? Não tá chamando. E agora? Né? Porque realmente a coisa funciona, né? E daí, sem aquilo, já se tornou, né, difícil o atendimento. Tem algum município que ele já, vamos dizer assim, copiou esse projeto, já está utilizando também? Que eu saiba aqui em volta, não. Não. Tá? Mas já me consultaram. Já me consultaram para saber como é que funciona tudo, né? Municípios vizinhos, já 2, já perguntaram como. Talvez um bem próximo ali talvez logo vai começar a utilizar. Mas nós já estamos há 5 anos usando. Sim, sim. É. Que interessante. Vamos fazer uma pergunta bônus ali para o Sérgio? Vai lá. A gente está falando nesse assunto que é de suma importância, né? Mas uma questão mais pessoal. Hoje, né? Se tivesse ali sem problema nenhum nessa questão burocrática ou até mesmo de valores financeiros, teria alguma implantação que no dia de amanhã chegasse para trabalhar, eu vou fazer essa implantação aqui. Qual seria essa? Bom, eu, como estudo um pouco, né, da área, hoje, primeira coisa seria, né, não dependo de dinheiro e nós precisamos implantar algo novo, né? E a primeira coisa seria a normatização da IA, né? Pedir para que Câmara de Vereadores, enfim, fizesse a normatização da IA. Tá? Segundo, seria uma coisa só, mas em 2 passos. E aí, segundo, né, implantar isso de forma a IA, de forma assistida dentro do prontuário para prevenção. É algo que já existe em funcionamento, tá? Muito pouco, mas existe. Tá? O que é isso? Mas eu acabei de falar que tem já IA dentro do prontuário. Mas o que eu me refiro é algo mais profundo, tá? É pegar todos os exames, o prontuário trabalhar com uma inteligência artificial analisando todo o prontuário, independente se o paciente está em consulta ou não. Tá? Juntando exames de imagem, seus exames, né? E utilizando uma prevenção futura, ou seja, chegou um exame novo de um paciente. Ele nem marcou a consulta ainda, mas já entrou aquele exame no prontuário. A própria inteligência artificial assistida, né, ela vai identificar esse exame é para quem? É para o paciente X. O que tem de histórico clínico desse paciente? Histórico clínico tem isso, tem exame. Opa, a inteligência vai, aqui tem um sinal vermelho. Uhum. Né? Tá tendo e isso aqui dispara para a unidade de saúde, para o gestor de saúde daquela unidade de saúde, chama esse paciente. Não sei se vocês me entenderam. Sim, uma entendi. prevenção de saúde através de inteligência artificial. Muito bacana. Isso já existe, mas como eu disse, é algo muito caro. Né? Assim como nós temos soluções baratas, né, que nós podemos fazer, mas essa é uma solução muito cara, mas é uma solução. Porque, na verdade, o SUS, eu noto assim, a gente fala muito, né? Eu, profissional na área de tecnologia, vejo vocês como enfermeiros e técnicos e tudo, falando muito da prevenção. Né? Porque seria esse o nosso objetivo, né, na saúde. Não só atender a demanda do dia e a demanda, né, que aconteceu, mas sim a prevenção de saúde, né? E às vezes tem um fato muito interessante que acontece comigo, acontece talvez com vocês. Vai numa consulta, tá? Uma consulta eletiva, né? Resolveu ir, tu faz uns quantos exames, o médico manda tu fazer e tu vai. Tu faz o exame. Vai no laboratório, faz o exame de imagem, faz tudo
E sabe o que tu faz? Tu não volta no médico. Tu não volta. E tu, às vezes, nem esquece até de olhar se tem alguma situação nos teus exames. Agora, se há uma integração e esses exames caem no teu prontuário, essa IA assistida, ela já vai trabalhar naquilo ali e já vai disparar. Seria uma análise e um auxílio na tomada de decisão. Isso, exatamente. Isso se chama, né, análise assistida por IA. Né? Então, isso seria o ideal, né? O mundo ideal, né? Claro que a gente sofre muito, esse é o problema financeiro mesmo, mas a tua pergunta foi se não tivesse limite financeiro, né? Mas, Sérgio, me diz uma coisa, nesse ponto, aproveitando essa velocidade que a tecnologia está vindo, né? A transformação digital e a necessidade da transformação digital, você não acha que já está na hora eu vou te falar de repente das políticas, da saúde, da administração pública, começar a criar câmaras técnicas para poder fazer essas análises? Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que está na hora, O caminho é esse, tá? Mas daí o que acontece? A gente, como a pergunta, ela foi mais dentro de um âmbito municipal, aonde não vai ter esse recurso hoje e nem talvez nos próximos 2 a 3 anos, mesmo que a tecnologia avance, o recurso municipal ele é muito pequeno. Então, eu acho que para uma questão de prevenção dentro de uma IA assistida, nós deveríamos começar com o âmbito desde o governo federal, porque é onde vai ter o dinheiro maior, e descendo, né? E aí sim, aí a gente consegue, né? Então tá. É isso aí, gente. Para finalizar, que mensagem tu deixa para os profissionais de saúde e gestores que desejam utilizar a tecnologia de forma mais estratégica em benefício da população? Cara, é difícil responder assim, porque né, eu entro dentro de uma parte dizendo assim, as pessoas têm que querer, cara. Sabe? Busque, quebre os seus paradigmas. Tem pessoas que ainda hoje, né, com toda a tecnologia, eu vejo médicos que preferem escrever a receita manualmente, tendo a disponibilidade de tu emitir uma receita eletrônica, né, digital, de forma rápida e eficiente, né? Então, quebrar os seus paradigmas, ir atrás de especialização, ir atrás de novos conhecimentos, né? Eu acho que isso é necessário, é por isso que tem escolas, né? Exatamente. Estamos aí com a Titã, né? E eu acho que é isso, né? O profissional ele tem que buscar conhecimento, tem que buscar se aprimorar cada vez mais, né? É isso aí. Até eu posso complementar, né? Que eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sempre digo a enfermagem. Hoje nós dois somos enfermeiros. A enfermagem ela não é só a assistência direta ao paciente, né? Hoje eu faço uma pós-graduação em informática em saúde e sou analista de sistemas. Foi enquanto analista que eu te conheci, né, Sérgio? Então, tu falaste uma coisa muito bacana, né? Hoje o profissional da saúde, independente de ser médico, fisioterapeuta, enfermeiro, ACS, qualquer camada, qualquer nível dentro da área da saúde, ele tem que se autodesafiar. Sim. Né? E hoje nós temos, eu vou compartilhar isso com vocês, a gente tem a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, e eu participo de um grupo ali que o pessoal faz análises, divulga trabalhos técnicos, enfim. E nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, temos agentes como... Todas as camadas da área da saúde estão envolvidas. E quem é que hoje que vai fazer essa análise, por exemplo, de um PEP, de um prontuário eletrônico? Quem vai fazer a parametrização, né? Se tu tiver hoje um profissional da saúde capacitado de forma técnica, que entenda do HL7, que entenda de uma programação, que sabe fazer uma análise por trás de todo o processo, né? É sensacional, facilita. Né? A empresa anterior que eu trabalhava, na entrevista que eu fiz há longos anos aí, né? Eles falaram para mim, eu perguntei, mas por que eu, né? Eles falaram assim para mim, é muito mais fácil ensinar TI para um profissional da saúde do que ensinar saúde para um profissional de TI. Com certeza. Né? Foi onde eu me autodesafiei, fiz o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e hoje eu vejo a importância do profissional da saúde, nós, assim como enfermeiros, se qualificar. Exatamente, foi isso Acho que não tem limites, né? A gente tem que estar envolvido com a tecnologia e, como tu falaste antes, é um ponto sem volta. É daqui para frente, sem volta, né? É daqui para frente. Mas é isso. Sérgio, alguma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo? Quer deixar uma saudação também? Fique à vontade. Não, e desejar tudo de bom a todos aí, né? E dizer que estou muito feliz aqui com esse momento aqui, com esses meninos maravilhosos aqui, né? São meninos perto de mim, né? Nessa escola que eu conheci aí, tivemos visitando aí. Você vem conhecer a Titã, viu? Se você é da área de saúde, vem conhecer a Titã. É uma escola maravilhosa, com pessoas maravilhosas aqui, né? E busque conhecimento.
né? Busque, nunca é tarde para nada, né? Eu sou uma pessoa que me desafiei após os 40 anos, né? E depois dos 40 anos busquei formação, busquei todos os meus sonhos, né? E muitas pessoas às vezes chegam a essa idade, né? 40, 45, 50 anos, já estão pensando totalmente em parar. Eu realmente penso em parar em algumas coisas para poder fazer outras, né? E é por isso que aos 58 anos estou fazendo ainda, estudando, né? E pretendo ainda fazer mais, né? É isso aí. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aí. Obrigadão. Tá bom? Falou. Pessoal, inspirem-se, né? Inspirem-se e desafiem-se. Com certeza. Isso aí. Como o Sérgio falou, então a Escola Titã, hoje, quando a gente montou a escola, a gente teve um propósito um pouquinho diferente, né? Que era realmente os nossos alunos manusearem, né? A questão prática é fundamental. Sim. A gente estava conversando esses dias e muitas vezes é fácil a gente colocar no data show, né? Para o aluno visualizar. E a gente acha um pouquinho precário isso, né? Hoje, no dia como a gente está muito evoluído na parte tecnológica também, o que a gente fez lá na escola, né? Montamos uma UTI. Então, na escola, nós temos uma UTI com todos os equipamentos reais para que os alunos manuseiem. A parte teórica é de super importância, né? Só que ela vem consolidar com a parte prática. Então, a gente foca muito nessa parte prática. A Escola Titã tem diversos cursos na área da saúde, né? E áreas de segurança. E o nosso objetivo sempre foi esse, né? Que o aluno manuseasse os equipamentos para quando chegar no mercado de trabalho não ter aquele choque de realidade. Poxa, eu nunca vi isso. Então, a gente, inclusive, optou por várias marcas de equipamentos diferentes para que o aluno tenha essa diversidade em relação a essa parte prática, né? Então, a gente vem encerrando mais esse episódio do podcast. Mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Eduardo da LG, ao Maurício da RS, a Paty, o Fernando e o Alex dos doces da Tati e também a Faculdade Sensupeg, o polo aqui de Canoas, onde a gente tem cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de saúde e em diversas áreas de graduação e pós-graduação. Mais uma vez, peço para vocês compartilharem esse vídeo, curtam esse vídeo, passem para os seus amigos, né, e familiares para assistir, que além dessa conversa informal, é um assunto bem pertinente, né? Não somente a área da saúde, mas também a área da tecnologia. Mais uma vez, Sérgio, obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado por dedicar esse tempinho para essa conversa conosco. Com certeza. Obrigado. Sérgio. Valeu. Saúde para todos. Saúde. Obrigado.